Quando as famílias se reúnem para as férias, muitas vezes planeiam atividades divertidas para criarem memórias inesquecíveis em conjunto. A família Jones optou por explorar a Nutty Putty Cave, sem imaginar a tragédia que os esperava. Esta é a história comovente da tragédia da Nutty Putty Cave. John Jones estava pronto para se divertir em família quando decidiram explorar a gruta Nutty Putty, no deserto do Utah, perto de Salt Lake City. Nunca tinha estado naquela gruta em particular, mas ele e o seu irmão Josh passaram grande parte da sua juventude a explorar várias grutas do Utah. John considerava-se um espeleólogo experiente, embora a sua atividade tivesse abrandado nos últimos anos. Tinha casado, teve um filho e atualmente era estudante de medicina na Universidade da Virgínia. Isto fazia com que tivesse uma agenda muito preenchida que lhe deixava pouco tempo para as grutas. Durante o feriado de Ação de Graças, estava a regressar a casa para relaxar com a sua família, onde planearam um dia de caminhada e exploração em Nutty Putty, que muitos consideram uma gruta para principiantes. As principais áreas da gruta eram interessantes para todos. Havia uma sala labirinto, com aberturas e túneis à volta de grandes rochas. Havia também uma grande área inclinada chamada o escorrega, que descia num ângulo de 45 graus com uma corda para o guiar. Este sistema de grutas foi bem mapeado na maioria das áreas percorríveis. Havia também áreas conhecidas que eram mais desafiantes, como o canal de parto ou o rastreio da aorta. Estas áreas eram estreitas e difíceis de passar, pelo que apenas os espeleólogos mais experientes tentavam atravessá-las. Apesar dos desafios conhecidos, as pessoas ainda ficaram presas nestes túneis estreitos. O Nutty Putty tinha acabado de reabrir ao público depois de ter estado fechado durante vários anos devido aos espeleólogos que estavam frequentemente presos nestes estreitos. Eram transitáveis para alguns, mas outros descobririam que os seus ombros ou ancas simplesmente não passavam, independentemente de quão forte puxassem contra a rocha. Depois de ficarem presos no espaço estreito, ficaram completamente presos, precisando de ajuda para recuar. Por causa destes resgates, foi necessária uma autorização de entrada, listando 2 espeleólogos experientes por grupo. Josh obteve autorização para um grupo explorar, na terça-feira anterior ao Dia de Ação de Graças, 24 de novembro de 2009. A esposa grávida de John, Emily, ficou na casa com a sua filha Lizzie, para desfrutar de uma noite mais relaxante com os sogros, e o seu grupo de 11 familiares e amigos começou nas secções principais da gruta aberta. Finalmente, John e o seu irmão Josh decidiram levar 2 amigos a procurar túneis mais desafiantes para experimentar. Era conhecida por ser uma passagem longa e estreita, com paredes muito estreitas perto do final. Se conseguissem passar pela parte mais estreita, haveria um pequeno espaço no final para se levantar e virar. Sabiam que o canal de parto seria estreito e poderia causar pânico, mesmo em espeleólogos experientes. Separaram-se para tentar encontrar esse túnel específico. John e Josh seguiram pela passagem à esquerda, passando por um pequeno túnel com cerca de 4,5 metros. O túnel subia e descia repetidamente durante os 3 metros seguintes, com saliências rochosas e apertos que exigiam que um espeleólogo girasse o corpo em várias orientações para passar pelos ombros, depois pelas ancas e, finalmente, torcer as pernas para que dobrassem para a direção direita. Correta. Não se tratava simplesmente de puxar o corpo por um orifício estreito. Esta área foi chamada de saca-rolhas, porque os poucos que passaram por ela eram pequenos e flexíveis,
usando todas as suas capacidades para manobrar lentamente através das contorções induzidas pelo pânico. Após a zona do saca-rolhas, a passagem subia mais 1,5 metro ou mais, descendo depois sobre uma saliência rochosa com uma curva acentuada de 90 graus para a esquerda. Até agora, os espeleólogos usavam esta pequena área após o saca-rolhas para refazer os seus passos, se necessário, e regressar pela secção difícil. 5 anos antes, um rapaz de 16 anos, chamado Brock Clark, ficou preso nesta secção do saca-rolhas. Tinha apenas 1,65 metro de altura e pesava 70 quilos, mas ficou preso ao tentar virar-se. A equipe de resgate demorou 14 horas para libertá-lo. John estava no local exato onde Brock ficou preso a tentar virar-se. Como John tinha 2 metros de altura e pesava 100 quilos, sabia claramente que voltar para trás, nesta parte do túnel, não era uma opção para ele. Estava num espaço de meio metro de altura, sem área lateral suficiente para o seu corpo pressionado se virar. Ela moveu-se em direção à área da borda e espremeu-se sobre ele. Era uma zona difícil de passar, mas pensou poder vê-la a abrir-se mais abaixo. John não sabia, mas mais ninguém tinha cruzado essa fronteira antes. Estava em território completamente inexplorado. Apesar de estar numa posição extremamente tensa e desconfortável, John manteve-se calmo. Tinha a certeza de que haveria uma vaga mais tarde. Durante todo o tempo, pensou que estava a algures no canal de parto, onde muitos espeleólogos se sentiram presos no túnel, mas acabaram bem quando chegaram ao outro lado. Assim que passou por uma zona estreita, começou a deslizar em direção ao fundo do túnel. Estava quase a fazer o pino, tentando apoiar o seu corpo e descobrir como recuar. Ainda não se conseguia virar, e agora estava de bruços. Gritou com o seu irmão Josh e disse-lhe para não o seguir, mas para sair. Discutiram as suas opções e decidiram que avançar para tentar dar a volta era a melhor ideia. Estava a cair sobre os ombros e a cabeça neste momento e precisava de sair dessa posição vertical. A sua lanterna deu-lhe um vislumbre de um buraco no chão à frente, que poderia levar a um espaço maior, e sentiu-se um pouco mais esperançoso ao pensar que dentro de algumas horas estariam a rir-se desta aventura no jantar de ação de graças. Fez uma ligeira curva e dirigiu-se para o buraco. Não se sabe exatamente como entrou no buraco do túnel. A outra possibilidade é que tenha olhado para o interior do buraco, mas tenha avaliado mal o que viu, pensando que era uma abertura e não simplesmente uma fissura sem saída. De qualquer forma, John acabou numa pequena abertura no fundo do túnel, que era incrivelmente estreita, com apenas 18 por 10 polegadas, não muito maior do que o ecrã de um portátil. John estava completamente de bruços num ângulo de 70 graus. Passou algum tempo a tentar se levantar e sair daquele buraco. Foi exaustivo. Os seus braços estavam presos numa posição inútil, um dobrado sob o peito e o outro preso numa pedra ao seu lado. Tentava empurrar-se contra as paredes e rapidamente percebeu que todo o seu esforço não o faria voltar para cima. Os seus gêmeos e pés ainda estavam livres na passagem, mas as suas pernas estavam agora presas no lado mais pequeno do buraco, com apenas 20 centímetros de largura. Começou a gritar com Josh novamente. O seu irmão sabia que ele estava a tentar virar-se, por isso, os seus gritos não eram um bom sinal. Josh voltou para aquele espaço estreito e atravessou o caminho em forma de saca-rolhas, mas, ao contrário do irmão, desta vez foi primeiro com os pés. Finalmente, teve uma visão alarmante. Conseguiu ver a perna do irmão a projetar-se da rocha como se ela o tivesse engolido inteiro. Deu um passo em frente até que os seus pés conseguiram apertar uma das pernas de John.
tentou agarrar e puxar para cima, enquanto John o empurrava. Depois de várias tentativas inúteis, ambos se sentiram exaustos e frustrados. Josh percebeu que isto era muito grave e que precisavam de ajuda profissional para resolver o problema. Um dos outros amigos da família foi até a zona falar com John e avisar que não estava sozinho. Durante várias horas, John simplesmente permaneceu preso de barriga para baixo, focado principalmente na tarefa de respirar. A fissura apertava o seu peito, onde apenas a respiração era possível. Mais profundamente na fenda, com o passar do tempo, a gravidade continuou a empurrá-lo contra as paredes ásperas do túnel, apertando o seu corpo imóvel com mais força. Assim que a ajuda chegou, a primeira resgatadora da gruta, Suzy Matá, dirigiu-se para o local onde John estava preso. Já eram 12h30 da manhã e John estava de bruços há 3 horas. A Suzy tinha apenas 1,5 metros de altura. Por isso, passar pela zona do saca-rolhas foi muito mais fácil, porque foram atadas cordas aos tornozelos como precaução, caso ficasse presa. Além disso, verificou John e informou-o que seria retirado. Suzy amarrou-lhe tiras às pernas e depois devolveu-o ao poço onde o túnel começava. Foram feitas várias tentativas para puxar as cordas para tirar John da fenda, mas havia demasiada fricção nas cordas para efetuar uma libertação eficaz de John. Ainda estava contido e foi tomada a decisão de utilizar um sistema de roldanas para ajudar a levantar John e retirá-lo. Uma polia foi utilizada com sucesso quando Brock Clark ficou preso 5 anos antes. Embora tivessem um plano de como ajudar, este não era um local fácil para trabalhar em cada equipamento. Seria necessário trazê-lo desde a entrada, o que demorava quase 1 hora para chegar ao outro lado do túnel saca-rolhas. Era extremamente estreito e apenas pequenas ferramentas podiam ser colocadas e retiradas. Só podia haver uma pessoa para ajudar de cada vez e teriam de ser pequenas ou fortes para se moverem eficientemente pelo corredor. Simplesmente não era a situação ideal. Cada roldana demorou muito tempo a ser instalada. Durante este tempo, os espeleólogos tentavam falar com John, confortá-lo e partilhar histórias para o manter calmo e conversar. John tinha passado a noite de barriga para baixo e mostrava sinais das limitações físicas do seu corpo têm de apoiar esta posição. O corpo humano não foi feito para estar de cabeça para baixo durante muito tempo. Todo o sistema circulatório é projetado usando pulsos de pressão do coração para fazer o sangue avançar através do sistema, enquanto as válvulas e os vasos fibrosos retêm o sangue e impedem que este flua para trás. Este fluxo unidirecional equilibra a pressão, a gravidade e as válvulas para manter o oxigênio disponível para todos os tecidos e remover as toxinas do corpo através dos rins. O corpo de John estava a lutar contra a gravidade há mais de 12 horas. O cérebro não estava construído para suportar este tipo de pressão de fluidos. Os fluidos estavam a acumular-se nos seus pulmões e as toxinas estavam a começar a acumular-se devido à falta de circulação adequada. Os seus órgãos pressionados. Os seus pulmões e cada respiração eram um esforço exaustivo para os seus músculos e a sua respiração tornava-se cada vez mais lenta. Ao longo da noite, passou de completamente calmo e lúcido a balançar as pernas desamparadamente. Era insuportável estar indefeso. Component placement exausto e sentindo-se preso. John não conseguia sequer expandir o peito para respirar, e o ar à sua volta estava a perder lentamente a concentração de oxigênio. Durante esse tempo, um sistema de telecomunicações com fios foi levado para onde John estava preso. A sua mulher falou com ele, encorajando-o a aguentar,
e ele garantiu que a tiraria de lá em breve. Só às 16 horas desse dia é que finalmente montaram as roldanas para o mover. Ryan Shurts estava no túnel. Quando o sistema estava pronto para testar o corpo de John, acomodou-se no lado estreito da abertura, pelo que Ryan teve de empurrar as pernas para fora enquanto a equipa puxava de fora. Cada empurrão moveu-o centímetro a centímetro para fora do buraco. Neste momento, as pernas de John estavam com uma dor terrível. Uma corda ficou amarrada às suas pernas durante horas, enquanto os socorristas tentavam vários métodos para o ajudar. Estavam completamente azuis e não tinham pulso discernível, mas cada puxão fazia-o gritar para que parasse, pois os seus nervos estavam ultrassensíveis. Neste momento, pararam para lhe dar um momento para recuperar, e depois tentaram novamente. Parecia estar a resultar. John estava a ser puxado para fora daquele buraco. Criaram-no o suficiente para que Ryan pudesse olhar para baixo e estabelecer contato visual real com ele, e entregaram-lhe um tubo para beber Gatorade. Este esforço foi extremamente lento, pois todos estavam exaustos. Ryan estava preso num túnel de apenas 30 centímetros de altura e tinha a cabeça perto das pernas de John, enquanto o puxavam lentamente para fora da fissura de 25 centímetros. Embora estivessem a fazer algum progresso para o levantar, não estava mais perto de o tirar. As suas pernas estavam a derrubar o teto sob o túnel e virá-los para o corredor era impossível. Não tinha controle sobre as pernas. Depois de 19 horas de bruços, sem a sua ajuda para dobrar suavemente os joelhos para o lado onde estavam, considerou seriamente partir as pernas para voltar ao corredor, porque John estava a ficar sem tempo. E depois, num momento repentino de dor ofuscante, Ryan desmaiou. Quando se levantou, estava a sangrar muito, e confundiu a corda que prendia a roldana a uma secção do arco natural da gruta. Esta partiu e bateu no mosquetão, e a roldana atingiu diretamente a cara de Ryan. Sofreu danos no lábio e na língua do rosto, além de uma concussão. Teve de sair de lá rapidamente. John ficou preso no túnel com a circulação dos braços cortada e as pernas completamente mortas. Não havia forma de se libertar. Este momento deu início à morte final de John Jones, depois de Ryan ter sido examinado no pit e depois enviado para o hospital, com o seu pai Dave a ocupar o seu lugar. Na passagem com John, demorou 1 hora para reiniciar as roldanas, e Dave tentou amarrar uma corda à volta do corpo de John, mas não conseguiu passar a corda pelo tronco preso, pelo que durante todo o tempo em que Dave esteve com John, fê-lo, não havia forma de levantar o seu corpo de 6 toneladas e 200 libras sem que ele empurrasse e tentasse alavancar-se de alguma forma. Homem, o seu filho e ele próprio em perigo. Foi uma realidade devastadora, uma vez que se empurrou de volta para o túnel de 30 centímetros. Estava exausto e teve de sair. Brandon Coals tomou o seu lugar e trouxe o sistema de telecomunicações para que a família de John pudesse falar com ele. A sua esposa, Emily, expressou o seu amor por ele e disse-lhe para fazer uma pausa depois de todos os seus esforços. Ela ainda acreditava verdadeiramente que ele sairia do túnel, mas Brandon percebeu que era praticamente impossível. John já não estava a responder e não havia sinais. Ryan relatou sobre as respirações agonizantes com que John estava a lutar. De um momento para o outro, fez-se silêncio. A equipa de resgate reuniu-se na área do poço, dentro da gruta, e discutiu a situação. Foi determinado que um profissional médico precisaria de confirmar o que realmente aconteceu. Um paramédico foi enviado para o troço estreito para confirmar a suspeita. Às 11h56 de quarta-feira, 25 de novembro, John Jones
foi declarado morto. As equipas de resgate trabalharam 24 horas seguidas para tentar libertar John, mas simplesmente não foi possível. Com a sua posição de cabeça para baixo, o tempo estava a correr e o tempo simplesmente esgotava-se. John sobreviveu umas extraordinárias 27 horas em posição invertida, o que é 3 vezes mais longo do que o previsto. Eventualmente, a Nutty Putty Cave fechou para sempre. Todo o sistema de grutas foi completamente fechado para nunca mais ser explorado. E foi lá colocada uma placa para comemorar a vida de John Jones.